Oi pessoal, sou Miguel Chaim, mais um vídeo para o Diário do Culturismo e hoje falando sobre limite natural. Essa pergunta foi feita lá no Instagram e aproveitando, me sigam no Instagram, Miguel Chaim. Eu tenho feito perguntas e respostas semanais lá e as mais interessantes eu respondo aqui no YouTube. O Breno perguntou para mim, falou, fale sobre limite natural. E muito se discute do limite natural, o que é o limite natural, se é possível chegar, se ele existe mesmo. Vamos falar sobre isso. Bom, para começar, na minha concepção, o limite natural é o maior volume ou a melhor condição de combinação de volume e definição, ou só volume, que seja, que uma pessoa consegue alcançar naturalmente sem o uso de nenhum recurso ergogênico, de nenhum esteroide, de nenhum hormônio exógeno. Primeiro que definir limite é meio complicado. Cada pessoa vai ter o seu limite, aí a gente entra na individualidade genética, pessoas que têm mais capacidade de criar músculo naturalmente, pessoas que têm menos. Não vai ser um limite que é igual para todo mundo, cada um vai ter o seu limite específico e o ser humano tem um limite. É super complicado, eu acho que a gente está longe, a gente como ser humano, como atleta, a gente está longe de alcançar o limite natural. Acho que a gente tá vendo caras que chegam perto, mas a gente está um pouco longe, porque a gente sempre é levado a acreditar que existe um limite até alguém passar daquele limite. Então, é óbvio que isso não se aplica. Eu vou falar de atletismo agora, e provavelmente esses caras não estão naturais, mas só para dar um exemplo, ninguém correu os 100 metros rasos em 10 segundos, todo mundo achava que era impossível. Quando o primeiro cara correu 100 metros em menos de 10 segundos, vários caras passaram a correr também. Eles viram que era possível, e aí começou a se correr. No powerlifting, muita gente achava, ou era muito difícil, quase ninguém achava que fosse acontecer, ter um terra de 400 quilos, um agachamento de 400 quilos. E quando os primeiros começaram a aparecer, muita gente começou a fazer, viu que era possível e começou a fazer. Então, determinar o limite é um pouco complexo. A evolução física, a nossa evolução de físico, de volume, ela não acontece numa maneira linear subindo. A curva de evolução que a gente tem é uma curva em S. Ela começa devagar no começo do treino, aí ela evolui muito rápido até um certo momento e chega uma hora que ela começa a subir mais devagar. E quando ela começa a subir mais devagar, nesse ponto, que é o problema. A gente vê muita gente chegando nessa parte mais alta da subida, que é mais aguda, que é dos primeiros anos de treino. Lembrando que para ter resultado a gente precisa de algumas coisas. Tem que ter um treino perfeito, dieta perfeita, um descanso ideal, um ambiente psicológico ideal, repouso, enfim, tem que estar tudo perfeito durante anos. Então pode ser que um cara treinou no começo da carreira dele de treinos e não sabia treinar direito. Né, a maioria das pessoas é assim, treinava, mas não treinava da melhor maneira possível. É difícil um cara que começou no dia 1 treinando de maneira perfeita, com o melhor acompanhamento, com tudo, comendo direitinho. Então isso vai sendo aprendido ao longo dos anos de treino. Isso vai fazer com que o limite demore mais para ser atingido. Crescer é natural demora muito, então o cara vai levar anos para atingir um volume que seria o volume máximo de músculo que ele consegue carregar. Acontece que é um problema que é o seguinte: a evolução natural, o que a gente imagina é que eu vou ter uma evolução que ela cabe aqui quando comece o uso de esteroides e a evolução continua. Na verdade, esse finalzinho da evolução natural, que é aquela parte lá em cima da curva do S, ela está sobreposta muitas vezes com o começo do uso de esteroides pelo pessoal que usa. Muita gente começa bem antes disso, óbvio, mas supondo que um cara chegou lá, porque a hora que ele chega lá perto do limite, ele vai demorar cada vez mais para subir um degrau. Então, se ele estava, sei lá, no nível... Se ele foi do nível 1 ao nível 15 de evolução em 8 anos, para ele do nível 15 ao nível 17, talvez demore mais 8. Continuar treinando da melhor maneira possível, continuar comendo da melhor maneira possível. E é um problema quando a gente fala em limite natural, mesmo o cara que treinou perfeitamente a vida toda e nunca tomou esteroides, quando ele chega naquela parte mais difícil de ter a evolução, que vai demorar mais, que ela precisa de cada vez mais detalhamento e precisão,
É um momento que o cara tá tendo filhos, se desenvolvendo no trabalho, então ele começa a ter outras variáveis na vida dele que ele não tinha antes. Então, a família, compromissos familiares vão impedindo que ele durma como ele deveria dormir, o trabalho vai impedindo que ele tenha uma vida livre de estresse como ele deveria ter, e isso vai dificultando um pouco mais e vai deixando esse limite cada vez mais longe. Some ao fato de que quanto mais volume muscular a gente tem, mais volume de treino a gente tem que fazer para quebrar a homeostase e crescer mais músculo. Então o cara que está lá com 35 anos, com um bom volume muscular natural, ele precisa treinar muito mais do que ele treinava quando ele tinha 20 anos. E com 35 anos, a produção hormonal natural dele está caindo, a capacidade de recuperação está caindo. É um paradoxo, mas pensando em limite natural é assim. Quando a gente chega mais próximo do limite, que precisa dar um passo a mais e fazer cada vez mais coisas, é onde o corpo está perdendo a capacidade e a habilidade dele de se recuperar e crescer. Por isso que é tão difícil e por isso que talvez a gente nunca saiba qual vai ser o limite natural de cada um. Vai ter gente que vai escolher tomar esteroides muito antes de chegar no limite. Nada contra, cada um faz sua escolha, só estou pontuando. Vai ter gente que vai chegar num ponto que acha que é o limite e que não tem mais condições por questões familiares, profissionais, de ultrapassar aquele ponto, e aí faz uso de esteroide e consegue evoluir, e chega até num ponto que talvez ele chegaria sem tomar nada, mas precisaria abrir mão de muitas outras coisas na vida dele. E tem aquele cara que vai começar a chegar num ponto que ele vai se machucar, lesionar pra caramba, e também não vai conseguir mais treinar de uma maneira legal e não vai, talvez nem tomando esteroide, conseguir chegar num limite que ele poderia chegar porque não tem mais condições de treinar como ele deveria treinar. É complexo, é um assunto complicado, então a minha opinião é essa: dificilmente a gente chega no limite natural, a gente vai chegar próximo dele. Mesmo o cara que escolher nunca tomar nada, vai chegar próximo. E quando ele for ficando mais velho, ele vai se distanciar do limite natural, porque vai começar a perder performance, perder massa muscular. É triste, mas é assim. Espero que tenha sido útil o vídeo, vou ficando por aqui. Aguardo suas perguntas lá no Instagram, quando tiver perguntas e respostas. E vejo vocês na próxima. Valeu, pessoal!